Você seria capaz de suportar em silêncio uma dor que ninguém entende nem acredita? Quantas vezes a vida nos coloca diante de sofrimentos tão profundos que parecem impossíveis de suportar, especialmente quando ninguém ao redor percebe nossa luta interior. Talvez você já tenha sentido algo parecido, algo que carregou sozinho, em silêncio, sem que ninguém compreendesse. Se essas palavras tocaram você, deixe seu coração falar agora e curta esse vídeo. Ao fazer isso, você permite que outras pessoas sejam tocadas também, por uma história que pode transformar profundamente suas vidas. Padre Pio ficou mundialmente conhecido pelas marcas extraordinárias da paixão de Cristo que carregava no corpo. Feridas abertas, visíveis, sangrentas, dolorosas, que desafiavam a ciência e a fé. Milhões foram atraídos por esses sinais sobrenaturais, buscando nele conforto e milagres. Mas o que poucos sabem é que Padre Pio guardava algo muito mais profundo, oculto em sua alma. Um segredo espiritual tão poderoso, tão delicado e tão humano, que só foi descoberto após sua morte. Algo que mudaria completamente o modo como entendemos o sofrimento, a fé e o verdadeiro perdão. E é exatamente isso que você descobrirá ao final dessa história impressionante. A pequena aldeia de Pietrelcina, no sul da Itália, era o lugar menos provável do mundo para o nascimento de alguém cujo nome atravessaria continentes. Foi ali, em uma humilde casa de pedra, cercada por campos verdes e caminhos poeirentos, que nasceu Francesco Forgione, o menino que o mundo mais tarde conheceria como Padre Pio. Desde criança, Francesco mostrava sinais de que não seria uma pessoa comum. A família era muito simples, mas profundamente religiosa. Sua mãe, Grázio, percebeu logo cedo que havia algo diferente no filho. Era como se o menino carregasse uma maturidade espiritual que não condizia com sua idade. Ainda criança, Francesco começou a experimentar visões que não entendia completamente, mas que marcariam sua alma para sempre. Ele via figuras luminosas, sentia uma presença divina tão forte que era capaz de deixá-lo parado por longos minutos em contemplação silenciosa. A primeira vez que contou à mãe sobre essas visões, ela não duvidou. Em seu coração de mãe, ela sentia que algo extraordinário estava acontecendo com seu filho, embora não pudesse prever a dimensão espiritual que isso tomaria. Francesco não gostava das brincadeiras comuns das outras crianças. Preferia ficar sozinho, conversando com Deus, como se tivesse um amigo invisível sempre presente ao seu lado. Muitas vezes era encontrado rezando silenciosamente em algum canto da casa ou na igreja local. O padre do vilarejo notou rapidamente a vocação daquele menino e aconselhou a família a incentivá-lo em sua fé. Era evidente que Francesco tinha um chamado especial, algo profundo e difícil que ele ainda não podia compreender plenamente. Aos 15 anos, Francesco decidiu responder definitivamente a esse chamado. Deixou a segurança de sua casa e ingressou na Ordem dos Capuchinhos. Ao receber o hábito marrom da ordem, adotou o nome religioso de Pio, em homenagem ao santo mártir Pio V. A despedida de sua mãe foi especialmente dolorosa, mas ela entendeu perfeitamente que seu filho não pertencia mais apenas à sua família. Ele agora pertencia inteiramente a Deus. Padre Pio iniciou seus estudos religiosos com grande dedicação, mas sua saúde frágil começou a mostrar sinais preocupantes. Desde os primeiros dias no convento, seu corpo parecia resistir à rotina exigente e austera da ordem. Muitas noites ele passava febril, tossindo sem parar, mas jamais reclamava. Em silêncio, sofria por dentro, enquanto tentava cumprir todas as suas obrigações com alegria e serenidade. Ele não fazia ideia, mas aquela dor silenciosa era apenas o começo. A jornada espiritual que estava diante dele era muito mais intensa e complexa do que podia imaginar.
O jovem Pio seria levado a carregar não apenas as dores físicas, mas também feridas espirituais profundas, misteriosas e ocultas aos olhos de todos. Um segredo espiritual tão delicado e intenso que só seria revelado após sua morte. Algo que daria um novo sentido não apenas ao seu sofrimento, mas à própria compreensão humana sobre a dor, o perdão e a verdadeira entrega a Deus. A vida no convento não era exatamente como o jovem Pio havia imaginado. Ao invés da tranquilidade espiritual que buscava, ele se viu imerso numa luta interior constante, marcada por dúvidas, sofrimentos físicos intensos e provações espirituais que testavam diariamente sua vocação. Seu corpo, desde o início frágil, parecia resistir a cada passo dado no rigoroso estilo de vida capuchinho. Febres persistentes, crises respiratórias e fortes dores no peito acompanhavam suas noites, muitas vezes deixando-o exausto já pela manhã. Mas, surpreendentemente, eram suas provações espirituais que mais o faziam sofrer. Pio começou a enfrentar batalhas internas intensas que iam muito além da saúde física debilitada. Sentia com frequência uma profunda sensação de abandono por parte de Deus, algo que jamais ousava compartilhar com ninguém. Durante esses períodos de escuridão espiritual, ele questionava-se silenciosamente se realmente estava preparado para a vida religiosa que havia escolhido. No silêncio de sua cela, entre paredes frias e sombrias, Padre Pio travava batalhas que ninguém podia ver. Era como se ele estivesse sendo preparado espiritualmente para algo que exigiria dele uma força sobrenatural. Muitas vezes, suas orações eram interrompidas por sentimentos estranhos e perturbadores que testavam sua fé ao limite. Em suas cartas pessoais, dirigidas apenas a seu diretor espiritual, ele confessava que havia dias em que sentia estar diante de uma profunda solidão interior, algo semelhante à sensação de Cristo no Getsemane. Durante uma dessas noites escuras, quando o desespero parecia maior, Padre Pio recebeu pela primeira vez uma manifestação clara e dramática do mistério que o acompanharia até o fim de sua vida. Enquanto orava, sentiu uma dor aguda nas mãos e nos pés, como se pregos fossem atravessados lentamente em sua carne. Assustado, olhou suas mãos e não viu nada, apenas uma dor intensa que logo desapareceu. Essa primeira experiência das chagas de Cristo, ainda invisível, foi mantida em segredo absoluto. Ele sabia, no fundo da alma, que estava diante de algo sagrado e profundamente doloroso, mas que, de alguma forma, fazia parte do plano misterioso que Deus reservava para ele. Apesar dessas lutas silenciosas, Padre Pio não desistia. Seguia firme na sua decisão de servir a Deus e ao próximo, mesmo quando tudo parecia conspirar contra ele. Sua coragem impressionava aqueles poucos que tinham conhecimento das suas dificuldades internas, pois ele nunca deixava transparecer nada. Seu sorriso sereno e acolhedor continuava a ser a marca registrada diante de todos que o procuravam. Se você compreende a coragem que Padre Pio teve para seguir adiante, mesmo na dúvida, escreva agora nos comentários: coragem sempre. Essas palavras são mais que uma frase simples, são o testemunho de quem entende que a verdadeira fé muitas vezes está em permanecer fiel, exatamente quando a dúvida é mais forte. Mas tudo aquilo era apenas uma preparação para algo muito maior e mais profundo que estava prestes a se manifestar. Algo que mudaria radicalmente sua vida e a compreensão do mundo sobre o mistério do sofrimento humano. Algo tão extraordinário que só poderia ser compreendido à luz de sua profunda humildade e obediência silenciosa. Era uma manhã de setembro, silenciosa e aparentemente comum, quando algo extraordinário aconteceu. Padre Pio, após celebrar a missa na pequena igreja do convento, sentiu-se profundamente tocado por uma presença sobrenatural. Seu coração parecia pulsar diferente, acelerado por algo que ele não entendia,
mas reconhecia profundamente. Decidiu recolher-se para a oração em seu quarto, tentando compreender o que se passava dentro dele. Ao ajoelhar-se, tomado por uma estranha sensação de paz, misturada à ansiedade, percebeu imediatamente que não estava sozinho. Uma luz suave e envolvente começou a preencher o ambiente, seguida por uma dor repentina e indescritível nas mãos e nos pés, exatamente como anos atrás, mas agora muito mais intensa e real. Desta vez, porém, algo mais dramático aconteceu. Feridas visíveis, abertas, começaram a surgir lentamente em suas mãos e pés. Era como se pregos invisíveis fossem atravessando lentamente sua carne, provocando uma dor aguda e profunda que o fez estremecer violentamente. Padre Pio permaneceu imóvel, incapaz de pronunciar qualquer palavra diante daquele fenômeno inexplicável. Ao abrir os olhos, notou com assombro gotas de sangue escorrendo das feridas recém-abertas. Tremendo, observou ainda uma nova ferida surgindo em seu peito, exatamente na região do coração, uma dor penetrante, como se uma lança estivesse atravessando-o lentamente. Confuso e profundamente abalado, ele compreendeu imediatamente o que estava acontecendo. Estava experimentando em sua própria carne as feridas da paixão de Cristo. As marcas da crucificação haviam se tornado visíveis em seu corpo. Padre Pio permaneceu ali, em silêncio absoluto, profundamente consciente da imensa responsabilidade espiritual que aquelas chagas significavam. Não eram apenas feridas, eram um chamado divino, misterioso e doloroso, do qual ele não poderia fugir. Rapidamente a notícia das chagas espalhou-se pelo convento. Os primeiros a vê-las ficaram atônitos, chocados e até mesmo assustados. Alguns duvidavam do que viam, outros se ajoelhavam imediatamente, reconhecendo naquela manifestação algo divino. Não demorou muito para que a notícia alcançasse também autoridades da Igreja, iniciando um processo complexo e tenso de investigação sobre aquelas marcas misteriosas. Padre Pio, desde o primeiro instante, compreendeu que aquelas feridas não eram apenas um sinal milagroso para atrair multidões, mas algo profundamente íntimo entre ele e Deus. Por isso, jamais as exibia, sempre mantendo as mãos cobertas por luvas especiais para esconder o sangue constante. Mesmo diante da incompreensão, dúvidas e investigações que viriam, ele se mantinha humilde, discreto, aceitando com paciência todo julgamento e questionamento. No entanto, o que Padre Pio ainda não sabia é que aquelas chagas eram apenas o início de algo ainda mais profundo e doloroso que enfrentaria. Uma dor espiritual invisível, uma noite escura e intensa que jamais compartilharia com ninguém em vida. Um sofrimento oculto que ele escolheria suportar silenciosamente e que só seria revelado após sua morte. Algo tão forte e significativo que mudaria completamente a forma como compreendemos a santidade, a dor e a verdadeira fé. E é exatamente esse mistério oculto que você está prestes a descobrir mais adiante nesta história. A repercussão das chagas de Padre Pio foi imediata e estrondosa. Em questão de semanas, peregrinos começaram a chegar de todas as partes da Itália, desejando ver de perto aquele homem que, segundo diziam, havia sido tocado por Deus de forma tão extraordinária. Mas, junto com os fiéis devotos, vieram também os curiosos, os céticos e, principalmente, os investigadores. A Igreja, sempre prudente com fenômenos sobrenaturais, iniciou uma série de análises rigorosas para compreender o que realmente estava acontecendo. Padre Pio, no entanto, não buscava notoriedade. Pelo contrário, sentia-se profundamente desconfortável com a atenção crescente. Seus superiores o orientaram a recolher-se, evitar contatos desnecessários e suspender por um tempo as celebrações públicas da missa. Ele obedeceu sem resistência. Para ele, o mais importante era continuar a missão que Deus lhe havia confiado,
mesmo que o mundo ao redor começasse a vê-lo como algo que ele não se reconhecia ser. Durante esse período, foi alvo de duras críticas dentro da própria igreja. Alguns membros da hierarquia duvidavam da autenticidade das chagas, chegando a sugerir que seriam auto-infligidas ou fruto de distúrbios psicológicos. Esses julgamentos doíam profundamente em seu coração, não pela desconfiança em si, mas pelo peso da obediência. Ele amava profundamente a igreja, mesmo quando ela o fazia sofrer. E como Cristo diante de seus acusadores, permaneceu em silêncio, sem se defender, oferecendo cada humilhação como sacrifício por aqueles que o perseguiam. Enquanto isso, os fenômenos em torno de sua vida se multiplicavam. Inúmeras pessoas relatavam ter recebido curas físicas e espirituais após confessarem-se com ele. Muitos diziam que, ao olhar em seus olhos, sentiam-se desnudados da alma, como se ele pudesse enxergar até os pecados não confessados. Outros afirmavam tê-lo visto em 2 lugares diferentes no mesmo dia, fenômeno que mais tarde seria chamado de bilocação. Mas mesmo diante desses sinais sobrenaturais, Padre Pio permanecia o mesmo, humilde, discreto, com os pés fincados na realidade do sofrimento e da oração. A sua cela, modesta e silenciosa, tornava-se cada vez mais um lugar de refúgio para aqueles que buscavam algo que o mundo não podia oferecer. Havia uma força naquele homem ferido que atraía não apenas devotos, mas também os mais céticos. E tudo isso acontecia ao mesmo tempo em que, dentro dele, algo crescia em silêncio. Um sofrimento espiritual profundo, invisível, que se manifestava nas madrugadas solitárias, nas orações silenciosas, nas lágrimas contidas. Padre Pio jamais reclamava, mas pouco a pouco, em suas cartas pessoais, começou a revelar um traço desse abismo interior que o acompanhava dia e noite. Uma sensação constante de indignidade, de luta contra tentações intensas, de ausência de consolo espiritual. E era nesse terreno invisível que se escondia o verdadeiro milagre de sua vida. Não nas feridas que todos viam, mas naquelas que ele carregava na alma e que só seriam reveladas ao mundo muito tempo depois. Feridas que estavam prestes a se aprofundar de forma ainda mais intensa. As filas diante do confessionário de Padre Pio pareciam nunca terminar. Pessoas vinham de longe, viajavam por dias apenas para alguns minutos com ele, e na maioria das vezes não diziam quase nada, porque bastava sentar-se diante dele para sentir algo diferente. Um olhar, uma palavra, um silêncio, e de repente suas almas se abriam, como se alguém lhes conhecesse por inteiro. Não era mágica, era discernimento espiritual, um dom raro que ele exercia com absoluta humildade. A cada confissão, Padre Pio escutava com paciência, mas também com firmeza. Às vezes, recusava a absolvição a quem se aproximava sem verdadeiro arrependimento. Outras vezes, chorava com aqueles que, em desespero, pediam perdão. Não era condescendente com o pecado, mas era imensamente misericordioso com o pecador. Sabia que muitas das feridas que as pessoas carregavam eram invisíveis, como as que ele mesmo levava dentro de si. E por isso, tratava cada alma como um campo sagrado. Com o tempo, os milagres se tornaram incontáveis. Relatos de curas físicas inexplicáveis, pessoas libertas de vícios, famílias restauradas, vocações despertadas. Muitos desses milagres aconteceram em silêncio, sem testemunhas, longe dos olhos do mundo. Mas o mais impressionante é que, apesar de tudo isso, Padre Pio permanecia desconfiado de si mesmo. Nunca se sentiu digno das graças que o cercavam. Dizia que era apenas um servo, um pobre frade que rezava. E muitas vezes era visto sozinho, de madrugada, ajoelhado no chão de pedra fria, rezando pelos pecadores do mundo inteiro. Em suas cartas,
Ele escrevia sobre uma dor que nem as chagas explicavam. Falava de uma angústia profunda que não era física, mas espiritual. Um sentimento constante de estar longe de Deus, mesmo estando inteiramente entregue a Ele. Chegou a escrever que, por vezes, sentia-se como se fosse odiado por aquele a quem mais amava. E ainda assim, continuava. Continuava rezando, continuava acolhendo, continuava amando. Essas cartas, sempre confidenciais, jamais foram lidas por ninguém fora da direção espiritual. Padre Pio não queria que sua dor fosse conhecida. Não buscava compaixão nem aplausos. Apenas desejava cumprir sua missão até o fim, mesmo que isso significasse viver mergulhado numa escuridão que ninguém poderia compreender. E foi nessa fidelidade silenciosa que sua santidade começou a ganhar uma profundidade que escapava aos olhos humanos. Porque a grandeza de Padre Pio não estava apenas nos dons extraordinários que possuía, mas na coragem de seguir adiante, mesmo quando tudo dentro dele gritava por desistência. Essa foi a prova mais radical de sua fé. Continuar amando um Deus que muitas vezes parecia estar ausente. Mas esse abismo interior, tão cuidadosamente escondido, começaria a se revelar com mais força nos anos seguintes. E o que ele carregava no silêncio da alma era tão profundo que, quando fosse finalmente conhecido, transformaria para sempre a maneira como o mundo compreende a santidade, o sofrimento e a entrega sem reservas. E esse momento estava se aproximando. Conforme os anos avançavam, o corpo de Padre Pio começava a dar sinais do desgaste acumulado. As chagas nunca cicatrizavam. A dor era constante, especialmente nas mãos e nos pés, onde o sangue fluía com uma frequência que surpreendia até os médicos que o examinavam. E mesmo assim, ele jamais deixava de celebrar a missa. Eram celebrações longas, profundamente comoventes, nas quais muitos diziam sentir como se o próprio Cristo estivesse presente, revivendo ali, na figura daquele frade silencioso, a paixão inteira. Mas havia algo além da dor física, algo que poucos conseguiam perceber, porque ele escondia com perfeição. Era uma exaustão da alma. Um cansaço espiritual que não vinha do excesso de trabalho, mas de uma batalha invisível, diária, contra um silêncio de Deus que parecia não ter fim. Em cartas dirigidas a seus diretores espirituais, Padre Pio confessava com palavras duras que sua alma vivia num deserto. Dizia não sentir consolo algum, não experimentar mais alegria interior, e que tudo dentro dele era como noite sem estrelas. Mesmo assim, todos os dias ele colocava o hábito, colocava as sandálias e caminhava até o altar. Continuava atendendo confissões, recebendo peregrinos, ouvindo histórias dolorosas e abraçando feridas humanas com uma ternura que contrastava com a dor que carregava por dentro. A força com que ele se entregava aos outros, mesmo no limite de suas forças, fazia com que muitos o vissem como um milagre vivo. E de fato era. Foi nesse período que ele fundou um dos projetos mais ousados de sua vida. A Casa Sollievo della Sofferenza. A Casa Alívio do Sofrimento. Um hospital moderno para a época, criado para cuidar com dignidade daqueles que mais sofriam. Era como se Padre Pio quisesse transformar sua dor em remédio para o outro. Enquanto seu corpo se deteriorava silenciosamente, ele criava um espaço onde vidas seriam curadas, restauradas, amadas. A construção desse hospital não foi fácil. Houve resistências, críticas, dificuldades financeiras. Mas Padre Pio não desistiu. Ele dizia que aquele projeto não era seu, era de Deus, e que ele mesmo o sustentaria. E assim foi. O hospital se tornou realidade e passou a acolher os mais pobres, os doentes esquecidos, os que ninguém queria receber. Mas o que poucos sabiam é que, enquanto tudo isso acontecia,
A noite escura da alma que habitava Padre Pio se aprofundava ainda mais. Em uma de suas cartas, escreveu: "Sou um pobre padre que ama um Deus que não sente. Vivo numa escuridão que não entendo, mas aceito. Era um amor sem resposta, uma entrega sem consolo, uma fidelidade sem recompensa. E ainda assim, ele não parava. Nunca deixou de sorrir para os doentes, de rezar pelos pecadores, de oferecer suas dores como sacrifício. Era como se o céu inteiro estivesse em silêncio diante dele, e mesmo assim, ele continuava caminhando. Aquilo que o movia já não era mais emoção, nem certeza. Era uma decisão profunda, firme e definitiva de continuar amando, mesmo no escuro. E esse escuro se tornaria ainda mais profundo, pois, no silêncio dos últimos anos, ele começaria a deixar pistas do maior segredo de sua alma. Um segredo que só viria à tona após sua morte e que ainda hoje continua iluminando os corações de quem também caminha em silêncio pela estrada do sofrimento. Os últimos anos da vida de Padre Pio foram marcados por uma intensidade ainda maior entre o que era visível e o que estava oculto. Enquanto os peregrinos continuavam a viajar de longe apenas para vê-lo por alguns instantes, enquanto milagres continuavam a ser atribuídos à sua intercessão e suas missas emocionavam até os mais céticos, dentro dele uma dor misteriosa crescia em silêncio. Era uma ferida que não sangrava, mas dilacerava. A sensação de estar espiritualmente afastado de Deus, mesmo vivendo completamente para Ele. Essa escuridão interior não o impedia de continuar amando. Pelo contrário, parecia alimentá-lo. Quanto menos consolo espiritual sentia, mais intensamente se entregava. A cada madrugada, antes mesmo de o sol nascer, ele já estava no altar, celebrando a missa com lágrimas nos olhos e com o corpo visivelmente fraco. Era como se o sacrifício de cada manhã fosse uma resposta direta à ausência que sentia. Eu não te sinto, mas te ofereço tudo. Os que conviviam com ele mais de perto notavam que sua saúde piorava, mas sua serenidade crescia. O corpo estava curvado pela dor. As mãos, cobertas pelas luvas, encharcadas de sangue, a respiração cada vez mais difícil. E mesmo assim, ele ainda encontrava forças para confessar centenas de pessoas por dia. Passava até 12 horas no confessionário, ouvindo histórias de sofrimento, pecado e culpa, e nunca deixava de olhar para cada penitente com compaixão, mesmo quando estava visivelmente exausto. Em uma de suas últimas cartas, endereçada ao seu confessor, ele escreveu algo que poucos teriam coragem de admitir. Sinto que minha alma está no escuro mais absoluto. Não vejo nada, não sinto nada, mas continuo amando, mesmo que meu coração esteja partido. Essa frase resume, talvez, o verdadeiro milagre de Padre Pio. Não foram apenas as chagas, os milagres, a bilocação. O maior milagre foi permanecer amando em silêncio, mesmo quando tudo o que havia dentro dele era um imenso vazio. Seus superiores e amigos mais íntimos respeitavam sua reserva, mas não faziam ideia da profundidade desse sofrimento espiritual. Padre Pio jamais expôs isso publicamente. Guardava sua dor como um tesouro escondido, uma oferta secreta que fazia por amor às almas e em reparação pelos pecadores. E quanto mais profunda era sua noite interior, mais luz ele irradiava aos outros. A morte se aproximava lentamente, e ele sabia. Nunca temeu esse momento, porque entendia que sua missão não era evitar a dor, mas transfigurá-la. Ele dizia: o sofrimento é o alimento da alma, e quanto mais amarga a refeição, mais forte a alma se torna. Cada passo que dava, mesmo com dificuldade, era um passo em direção a essa entrega final. E sem que ninguém percebesse, ele já preparava seu coração para deixar este mundo.
A cada prece, a cada confissão, a cada missa, ele deixava pequenos sinais do que viria. E quando sua alma finalmente se desprendesse da matéria, o segredo que guardou por toda a vida viria à tona, revelando ao mundo que as marcas que mais doem não são as que sangram, mas as que permanecem invisíveis. E é sobre isso que nos aproximamos agora. A cada dia que passava, o corpo de Padre Pio se tornava mais frágil. A enfermidade avançava devagar, como se tivesse respeito pelo tempo de sua missão. Ele já não tinha forças para andar longas distâncias dentro do convento e precisava de ajuda até para se vestir. As luvas, sempre presentes em suas mãos feridas, escondiam não só o sangue, mas o peso de anos de sofrimento espiritual e físico que poucos conseguiriam suportar. Ainda assim, sua presença continuava sendo uma força viva para quem o encontrava. Mesmo no limite das forças, insistia em celebrar a missa todos os dias. E essas últimas celebrações eram quase irreconhecíveis. Sua voz era fraca, seus gestos lentos, seu corpo tremia. Mas a intensidade com que vivia cada palavra da liturgia tocava profundamente todos os que ali estavam. Era como se ele próprio estivesse sendo imolado em cada Eucaristia, unindo sua dor à do Cristo crucificado. Havia quem dissesse que, naquele altar, Padre Pio já não pertencia a este mundo. Em paralelo, suas confissões tornaram-se menos frequentes, não por escolha, mas por exaustão. E mesmo assim, quando alguém o procurava em lágrimas, implorando por perdão, ele encontrava força para ouvir, aconselhar e absolver com a mesma ternura de sempre. Era impressionante como, mesmo doente, ele continuava colocando a dor do outro acima da sua. A fidelidade de Padre Pio não diminuía com o tempo, ela se aprofundava. Nesse período, começou a se afastar pouco a pouco dos compromissos públicos. Passava mais tempo recolhido, em silêncio, muitas vezes orando por horas a fio, mesmo sem consolo algum. Aqueles que o visitavam notavam que havia algo sagrado naquela solidão. Era como se sua alma estivesse atravessando um limiar, uma passagem silenciosa entre o céu e a terra. Seus olhos, cada vez mais cansados, ainda transmitiam paz. Uma paz que não vinha da ausência de dor, mas da aceitação profunda do sofrimento. Em uma de suas últimas conversas com um dos frades mais próximos, disse em tom sereno: "Estou pronto, a minha mala já está feita." Não disse mais nada. Não chorou, não pediu orações por si, apenas esperou. Havia em sua espera uma paz que não se explica com palavras, uma certeza interior de que seu tempo na terra estava acabando e que sua missão havia sido cumprida. Com todas as dores, todas as dúvidas, todos os silêncios de Deus, ele havia permanecido. Enquanto a comunidade se preparava para o inevitável, ainda havia algo que ninguém sabia. Dentro do convento, cuidadosamente guardadas, estavam dezenas de cartas e escritos que ele havia deixado aos seus superiores e diretores espirituais. Nelas estavam as palavras que o mundo jamais ouvira de sua boca, palavras que revelariam uma dimensão completamente nova da sua santidade. A verdade oculta que Padre Pio nunca quis revelar em vida. E quando o momento final chegou, não foi apenas o corpo de um santo que se despediu da terra. Foi o nascimento de um testemunho que mudaria para sempre a forma como o mundo compreende o sofrimento, a obediência e o que significa ser fiel no silêncio. O que essas cartas diziam? É isso que será revelado agora. Na madrugada do dia 23 de setembro de 1968, o convento de San Giovanni Rotondo mergulhou num silêncio diferente. Era como se o próprio tempo tivesse desacelerado, esperando o momento de algo grandioso acontecer. Padre Pio estava em seu quarto, deitado com dificuldades para respirar. Seus olhos fechados, a pele pálida e as mãos, por tantos anos cobertas por luvas,
agora estavam descobertas. As chagas, milagrosamente, haviam desaparecido. Não restavam marcas visíveis. Era como se, ao cumprir sua missão, seu corpo finalmente tivesse sido liberado da dor visível, deixando apenas a entrega invisível. Ao lado de sua cama, alguns frades e médicos assistiam em silêncio. Às 2:30 da manhã, ele sussurrou as palavras que marcaram sua vida inteira: Jesus Maria. E então partiu. Sem dor visível, sem agitação, apenas um último suspiro carregado de paz. O homem das feridas, o frade da compaixão, o confessor dos desesperados, finalmente havia encontrado o descanso que tanto desejou. O descanso nos braços do Deus que por décadas lhe parecera distante. No momento seguinte à sua morte, algo curioso aconteceu. Um perfume intenso e doce começou a preencher o quarto, um aroma de flores, de paz, de céu. Era o sinal silencioso que tantas vezes o acompanhou em vida e que agora confirmava. Ele havia atravessado para o outro lado, envolto na graça. Lá fora, a notícia se espalhava rapidamente. Ainda naquela madrugada, milhares de pessoas começaram a chegar. Fiéis de toda a Itália lotaram as ruas da pequena cidade, trazendo flores, terços, lágrimas. O funeral foi um dos maiores já registrados na região. Estima-se que mais de 100.000 pessoas passaram diante de seu corpo. Todas buscavam algo: consolo, força, cura ou apenas a oportunidade de agradecer. Mas o verdadeiro impacto de sua morte ainda estava por vir, porque foi somente após sua partida que o segredo mais profundo de Padre Pio começou a emergir. Entre os pertences deixados no convento, os superiores encontraram um conjunto de cartas e registros, alguns escritos à mão com caligrafia vacilante, outros ditados nos períodos em que a dor já não permitia mais escrever. Eram mensagens destinadas aos seus confessores e diretores espirituais. Ali estava revelado o segredo que ele carregara por toda a vida. Uma escuridão espiritual tão densa que durou décadas. Em suas palavras, ele descrevia a sensação de abandono, de silêncio de Deus, de desamparo total. E mesmo assim, repetia: eu te amo, mesmo que não te sinta. O que impressionava nessas cartas não era apenas a dor, mas a fidelidade. Ele nunca duvidou do amor de Deus, mesmo quando parecia não recebê-lo. Nunca parou de rezar, mesmo quando as orações pareciam cair no vazio. Nunca deixou de amar, mesmo sem resposta. Na próxima e última parte, você vai conhecer as palavras exatas deixadas por Padre Pio, as mais íntimas, as mais profundas, e entender por que a Igreja não apenas reconheceu suas chagas, mas sua alma como uma das mais fiéis que já passaram por esta terra. O verdadeiro milagre estava prestes a ser revelado. As cartas de Padre Pio, reveladas após sua morte, como ele próprio havia desejado, se tornaram um mergulho profundo no que há de mais misterioso na vida espiritual: o silêncio de Deus. Ali não havia espetáculo, nenhuma visão gloriosa, nenhuma promessa de consolo imediato. Ao contrário, havia páginas escritas com lágrimas em que um santo se expunha sem armaduras, revelando a dor mais invisível de todas, a de amar sem sentir-se amado. Em uma de suas confissões mais tocantes, ele escreveu: o que mais me dilacera é a escuridão. Rezo com toda a força da minha alma, mas Deus se cala. Não sinto sua presença, sinto-me sozinho, mas ainda assim eu permaneço. Porque mesmo no escuro, sei que Ele está. Foram décadas assim, décadas em que ele atendia milhares de pessoas, ouvia confissões, curava feridas espirituais e físicas, tudo isso sem experimentar internamente o menor sinal de consolo. Seus dias eram preenchidos por dores físicas intensas e noites sem alívio para a alma.
A escuridão espiritual de Padre Pio era uma noite que parecia não ter amanhecer, e mesmo assim, ele amava. Esse foi o segredo mais escondido de sua vida. As chagas, por mais espantosas que fossem, eram visíveis. As multidões viam, tocavam, acreditavam. Mas aquilo que ele mais ofereceu a Deus ninguém via. Era o silêncio, a obediência cega, a fidelidade inquebrantável, mesmo quando tudo dentro dele gritava por alívio. Isso não foi conhecido em vida, porque ele escolheu viver sem plateia. Sua alma se oferecia em sacrifício por milhares de pessoas que jamais conheceria pessoalmente, especialmente pelos que haviam se afastado da fé. Em outra carta, ele escreveu com a letra trêmula: "Se ao menos soubesse que meu sofrimento está salvando uma alma, eu repetiria esta cruz 1000 vezes. Não preciso ver nem saber, basta confiar." E confiou, até o fim. Sua vida inteira foi uma resposta ao Cristo do Calvário, não com palavras, mas com o corpo, com o sangue, com o silêncio. E por isso, sua santidade é uma das mais profundas que já passaram por esta terra. Porque Padre Pio nos ensinou que a fé verdadeira não depende de sentir, mas de permanecer. Que amar a Deus não é apenas adorar quando tudo vai bem, mas continuar de pé quando Ele parece ausente. Hoje, ao visitar o santuário onde seu corpo repousa, milhares de pessoas ainda são tocadas por essa presença viva. Mas o que mais comove não são as relíquias, nem os milagres. É o eco de uma vida escondida que nos lembra que os maiores santos não são aqueles que mais brilham, mas os que mais persistem no escuro. Padre Pio nos deixou não apenas um exemplo, mas uma missão: amar mesmo sem ver, permanecer mesmo sem sentir, confiar mesmo sem entender. E esse é o segredo que transforma a dor em salvação. Porque, como ele mesmo viveu em silêncio, a verdadeira santidade não faz barulho. Ela se revela quando o mundo se cala.